verificando essas questões, perguntando se a conduta odontológica que a gente vai executar vai prejudicar ou vai ajudar no contexto da arcada, isso nos levou a um novo norte, a um novo caminho, tá? E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Chegou minha outra filha. Nossa, tô com a família inteira aqui, rapaz. Que legal, ó. Seja bem-vinda, a Vicky, estudante de odontologia. Tô muito feliz, viu, gente? Porque a gente vê os filhos da gente se encaminhando, né? Uma estudando veterinária, que é a Isabela, a minha filha mais nova, e a mais velha estudando odontologia, sabendo que a gente vai poder deixar esse trabalho nas mãos de uma pessoa que a gente confia para levar adiante, né? Então a gente fica muito feliz de poder ver as nossas, a continuidade do que a gente faz através da veterinária, através da odontologia também, tá? Muito feliz, estou compartilhando isso aqui com vocês. Muito bem, então hoje nós vamos falar, também tá aqui, ó, tá todo mundo, a família inteira tá acompanhando hoje. Muito bom, a Vita também tá. Beijão para todas vocês aí. Então hoje nós vamos falar de um tema que eu acho extremamente importante. Nós estamos aqui nos aproximando do nosso inverno, né? Já tivemos aqui em São Paulo, se você está em outra região, nós já tivemos alguns dias mais frios, mas isso no Brasil todo nós temos o inverno acontecendo. Claro que na região norte e nordeste essa variação climática é menor, mas, por exemplo, na região sul do país é mais extremado a questão do inverno, e muitas crianças sofrem com esse período. Sofrem por quê? Porque muitas delas, com o passar do tempo, desenvolveram problemas de adenoide e amígdalas hipertrofiadas, aumentadas. E hoje o programa nós vamos falar sobre isso, né? Como evitar um procedimento cirúrgico cuidando da arcada dentária. O que você acha dessa ideia? Diz para mim, depois me escreve, me fala, manda nas mídias sociais. O que você acha da gente conseguir evitar uma cirurgia de adenoide e amígdala simplesmente corrigindo os dentinhos da criança? O que você acha dessa ideia? Né? Bom, e eu vou aqui aproveitar e vou explicar para vocês. Antes disso, deixe-me passar os telefones. Eu levei uma bronca de uma ouvinte aqui da Vibe Mundial, falou que eu não tenho passado muitos telefones, tá? Então vou passar com bastante carinho aqui para essa ouvinte. Olha só, o telefone do WhatsApp é 94774 4220. Vou repetir, 94774 4220. E aí, você também tem o telefone fixo, caso você prefira, que é o 3287-7010. Repetir de novo, 3287-7010. Mais para o finalzinho do programa, eu vou repetir novamente, tá bom? De forma que a gente possa aqui desenvolver um pouco dessa explicação e entender. Então vamos lá. Muitas vezes a criança vai ao médico e quando chega lá no médico, o médico diz assim: olha, o seu filho está com a adenoide aumentada, está com a amígdala inflamada. E aí a pessoa pergunta assim: doutor, mas por que aconteceu isso? Olha, provavelmente é porque ele tem um pouco de alergia, porque ele está respirando pela boca, e aí acaba aumentando tanto a amígdala quanto a adenoide. Na maioria das vezes, essa é a explicação que os médicos passam para os clientes, né? Para os pais das crianças. E aí, o que nós descobrimos que é importante nessa situação aqui? Nós descobrimos o seguinte, lembra que eu disse ainda há pouco, que a arcada dentária influencia no sistema respiratório? O que nós verificamos? Nós verificamos que em muitos dos casos, diria para você que perto de 90% dos casos, as crianças apresentam uma alteração de crescimento na estrutura da arcada. O dentinho, a arcada não cresce para os lados, não cresce para frente e não cresce em altura o que deveria crescer. Uma forma de você identificar isso é observar, por exemplo, se os dentinhos de leite desta criança estão todos juntinhos. Se eles estiverem juntinhos, saiba que nós estamos em uma situação de desequilíbrio. A situação ideal para uma criança
é que ela tenha dentes separadinhos e não inclinados para frente, tá? Dentes separadinhos. Por quê? Porque o dente permanente que vai chegar é normalmente o dobro do tamanho dos dentes de leite. Então, nós precisamos ter espaço entre eles. Quando a criança está com os dentes juntinhos ou tem pouco espaço, isso é uma representação de que a arcada dentária dessa criança não cresceu para os lados o que deveria. E claro que você pode fazer uma análise, por exemplo, olhar a criança de perfil, e aí você consegue perceber se o queixo dele está crescendo, ou dele ou dela, se a parte de cima está crescendo. Por exemplo, numa criança, você não pode encontrar marcas de expressão. Se você ver que do nariz para o canto do lábio tem aquele bigodinho chinês, ainda que levinho, é muito forte o indício de que essa criança está com falha de crescimento na parte superior, que é a maxila. Se você encontrar uma dobra embaixo do queixo, o tecido quando está na posição natural, ele faz uma dobrinha, então é muito provável que essa criança está apresentando falha de crescimento anterior da parte de baixo, o queixo. Na maioria dos casos, que tem problemas de adenoide e amígdalas infartadas, aumentadas e hipertrofiadas, nós temos falha de crescimento do queixo, da mandíbula, tá? E aí o que acontece? Bom, esta arcada, que deveria ter crescido e se desenvolvido, não cresceu adequadamente. Esta arcada não vai então conseguir acomodar a língua dentro da boca, porque a boca está menor e a língua não cabe dentro da arcada. O que acontece então? A língua recua para trás, estreita a passagem do ar, fazendo com que a criança respire menos do que deveria respirar. Em consequência disso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma situação onde a criança percebe que o fluxo respiratório, na verdade a natureza da criança percebe que o fluxo respiratório que vem pelo nariz não supre a necessidade pulmonar e consequentemente física. Muitas crianças começam a ficar meio que hiperativas, né? Porque ela tem que manter o corpo aquecido para que as vias respiratórias fiquem mais livres. É muito comum, por exemplo, mesmo adulto ou crianças, que tem nariz que entope com frequência, vai fazer uma atividade física, aquece um pouquinho, o nariz abre. Por quê? Porque o corpo percebe que ele vai ter mais gasto energético e para suprir isso precisa de oxigênio, precisa respirar, tá? Muito bem. Então, na criança, quando chega um ponto onde a quantidade de ar que está passando pelo nariz não está suprindo o que o corpo precisa, ela cria uma alternativa. Na maioria das vezes, isso começa no sono. A criança abre a boca quando está dormindo e começa a respirar pela boca. Quando ela começa a respirar pela boca, o ar que entra não é aquecido, não é filtrado, não é umidificado, porque esta é a função do nariz de fazer. Aquele ar, nessas condições, ele acaba passando pelas amígdalas, que funcionam como um filtro. As amígdalas são um centro de defesa do corpo. Como aqui nessa região da via respiratória, entrada do nariz, boca e a passagem do ar é a nossa porta de entrada para o nosso mundo interior, o corpo desenhou 2 exércitos para defender essa passagem. Um que fica na região da boca, que são as amígdalas, e outro que está mais para cima, que protege a entrada do nariz, que são as adenoides. Ali nós temos milhares de células de defesa que ficam alojadas, prontas para defender o corpo numa situação de agressão. A boca, por exemplo, ela tem uma colônia bacteriana muito intensa. Muitas bactérias estão ali na nossa boca. Então, se tem um desequilíbrio, as amígdalas também participam, né? Então, quando o ar passa, ele é filtrado parcialmente pelas amígdalas, e as amígdalas percebem uma infecção irregular, porque o ar está passando pela boca, e ela cresce para defender esta passagem que está aberta. Imagina aquelas cenas medievais, o castelo está lá, de repente arrebenta um portão. Aí tem todo mundo que ir lá e proteger o portão, não é assim que funciona? Porque senão entrou todo mundo, acabou, aí perdeu a batalha. Da mesma forma é o seu corpo, ele
está sempre procurando te defender, tá? Sempre procurando fazer o melhor que ele pode fazer para você. Mas, quando ele não consegue, ele manifesta o que nós chamamos de sinais e sintomas, que é um pedido de ajuda. Então, vamos lá. Aí a criança fala assim, mãe, tô com dor de garganta. Ué, porque ela inflamou, ela teve muito trabalho por alguma razão. E as crianças estão sujeitas a ter muitos processos infecciosos. Principalmente, por exemplo, começa a vida social na escola, na escolinha. Aí ela tá toda hora pegando um bichinho de um amigo, de outro, e isso é natural no nosso mundo, tá? Sofrer processos infecciosos na criança é natural, é parte do crescimento e desenvolvimento dela. O que não pode é cada vez que ela sofre uma infecção, ela vai ficar de cama, ela tem que entrar no antibiótico, tem que entrar no anti-inflamatório, num antialérgico. Isso não tá certo, né? Num momento ou outro, precisar do remédio, sem problema. Aliás, é o que mais a gente tem de bom dos remédios, é isso, né? Essa capacidade da gente poder usar quando a gente precisa. Mas nós temos que pensar que não é o caminho usar sempre, né? E aí o que acontece? Aquela amígdala começa a crescer e aumentar. Se nada for feito, ela vai aumentar mais. E aí começa um quadro complicado, porque fica ainda mais difícil do ar passar. A situação é um pouco mais complicada na situação da adenoide, na questão da adenoide, porque ela está mais em cima, mais próximo à via respiratória nasal. Então o ar entra pelo nariz, ele deve passar por buraquinhos dentro dos nossos ossos, que são chamados seios maxilares. Esse ar é aquecido, filtrado, umidificado, porque ele tem que chegar aos pulmões numa condição boa, para que o pulmão funcione bem, né? Então, dentro dessa situação, o que acontece? Se o fluxo respiratório que deveria acontecer pelo nariz está acontecendo pela boca, o ar não passa e, por consequência, não limpa a via, porque o ar faz um papel de limpeza. Daí, imagina só, essa cavidade que são vários buraquinhos nos ossos e tal, vira colônia de bactéria. Vira colônia de férias de bactérias, vírus, poeira, sujeira e tudo que não presta, tá? Por quê? Imagina, se você pensar num resort para você, um hotel muito legal que você vai passar, tem que ter piscina, tem que ter lá um quiosquezinho, tem que ter uma coisa, outra. Bom, não tem lugar melhor para viver para uma bactéria e para um vírus que essa via respiratória que não está sendo usada para nada. É colônia de férias. Daí o que acontece? Elas começam a se multiplicar naquela região, e aí a criança é frequentemente infectada por um amiguinho ou outro e tal, e aí o sistema de defesa que está na região da adenoide entra em ação. O que esse sistema começa a fazer? Ele começa a trabalhar para fechar a via respiratória. Ele está defendendo o corpo, tá? Na minha opinião, está defendendo o corpo. Ele aumenta para defender, porque ele produz células de defesa nessa região. É uma região muito rica na produção de células de defesa. E aí o que acontece? Ela vai aumentando. Se não resolve o problema, o objetivo do corpo é fechar. Tanto que aumenta a adenoide e aumenta a parte da entrada do nariz, que a gente chama de conchas nasais ou cornetos, tá? Então na minha opinião, o corpo está tentando desesperadamente se defender. Ele vai querer fechar a entrada do nariz e lá atrás, isolar aquela região lá, para dar fim naquela festa de bactéria e de vírus, né? Então, veja, o que nós temos que fazer é restabelecer a função original. Ó, tô vendo aqui o pessoal tá interagindo pelo Instagram, né? O Ricardo falou boa tarde, aí ele perguntou sobre a questão associada à ansiedade. Ricardo, eu vou agradecer você por você levantar aqui a possibilidade de mais um tema. Aliás, se você quiser, traga os temas pra gente, né? Porque a gente pode colocar em pauta e trazer um programa específico com esse tema, tá, Ricardo? Eu vou pegar isso como uma sugestão de um tema para um dos nossos próximos programas, e aí nós podemos abordar esse assunto, tá bom? Obrigado aí pela sua participação. Hoje nós tínhamos já desenhado um tema específico para desenvolver, mas a gente pode, sem dúvida nenhuma, abordar a questão da ansiedade ligada à boca. Obrigado aí pela sugestão.
Gente, então continuando aqui para explicar bem bonitinho para vocês, o quadro aí se instala, porque começa que a criança já está boa parte do tempo respirando pela boca. A boca é uma alternativa respiratória. Como nós somos seres que estamos aqui nesse planeta há 3,8 bilhões de anos, a nossa natureza foi se adaptando a sobreviver, né? Se você tem o nariz que entope, seu nariz entupiu por causa de um resfriado, você vai morrer sufocado? Não, tem a boca para respirar. É uma alternativa, não é a via convencional. Como ela está sendo usada como a via principal, desregula o processo. O que se faz, doutor, num caso desse? Né? O que a gente faz? Como que a gente resolve? Gente, é muito simples. Na maioria dos casos é extremamente simples. O que se faz? Identifica-se os problemas de crescimento da arcada. A arcada não cresceu em altura? Vamos corrigir a altura. Não cresceu para os lados? Vamos corrigir a parte do crescimento lateral. Não cresceu para frente? Vamos corrigir o crescimento anterior. E antes disso, nós já usamos recursos que vão compensar e suplementar aquela deficiência que existe. Então, por exemplo, o paciente não teve crescimento em todos os sentidos. Nós vamos desenhar um aparelho chamado pólis corretivo, que vai suplementar e compensar a falta de espaço para a língua. Dando mais espaço para a língua, a criança começa a respirar mais e melhor. Consequentemente, ela vai desinflamando a via respiratória, aquele sistema, o exército que estava ali naquela batalha doida, ele vai diminuindo a guarda e pronto, volta à situação normal. Às vezes a amígdala, quando cresce muito, ela não volta muito. Mas, como a criança vai crescer, acaba não se tornando um grande problema, tá? Então, eu espero que você tenha entendido o caminho, a solução. Eu tenho, se você quiser consultar vários depoimentos de pacientes que estavam à beira de uma cirurgia, né? Levar o filho ou a filha para uma cirurgia de adenoide amígdala que não precisaram fazer graças a esse tratamento de biorreprogramação bucal, tá? Então, consulte lá, tem no YouTube. Se você quiser mais detalhes e informação, fala com a gente. Tem também no nosso podcast. Aliás, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, se inscreve no Instagram, vai acompanhando a gente, Facebook, aquilo que você preferir. Entre em contato conosco, faça suas dúvidas, faça igual o Ricardo aqui, ó, que já sugeriu um tema para um outro programa, né? Vamos lá, que a gente quer interagir com vocês. Só vou passar aqui os telefones antes que eu leve bronca de novo, tá bom? Então vamos lá. O WhatsApp. O WhatsApp é o 94774 4220. Vou repetir. 94774 4220 ou no 3287 0433. Repetindo, ó. 3287 0433. Muito bem. Olha só, se você for entrar em contato com a gente por esses caminhos ou pelas mídias que você preferir, você deve simplesmente digitar o número 11 na frente, tá? Se você estiver em outra cidade ou outra localidade, digite o número 11. Porque se você estiver em São Paulo, próximo, região, Grande São Paulo, beleza, liga direto. Caso contrário, você pega e coloca o 11 lá, para não ligar para casa de outra pessoa, senão ela fica brava com a gente, né? Põe lá o prefixo. Teve uma época que uma pessoa me ligou e falou, poxa, todo mundo tá ligando aqui. Eu falei, tá bom, vou avisar. Aí eu comecei a passar aqui o prefixo para as pessoas, tá bom? Gente, então, eu quero agradecer imensamente a você aqui pela sua audiência, pela sua participação. O pessoal continua participando aqui, eu vou responder daqui a pouquinho a galera que tá com a gente aqui no Instagram, tá? Que a gente já está finalizando aqui o programa. Quero agradecer muito por você estar interagindo, participando aqui conosco. Lembrando que o programa vem ao ar na quinta-feira, à 1h da tarde, tá bom? E sempre disponível nas mídias sociais. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau e até o próximo programa.